Vamos desenvolver o tema inteligência emocional, com um conceito elaborado pela ciência. Também vamos desenvolver o que você pode fazer para cultivar a inteligência emocional na sua vida, que envolvem a relação entre o cérebro, a mente e o comportamento. A ideia aqui é que você consiga entender as engrenagens entre cérebro, mente e o seu comportamento. Isso para que você possa entender como mudar aquilo que você acha que é necessário mudar na sua vida. Como você pode construir a versão de si mesmo, não baseado em fórmulas mágicas ou fantasia, mas baseado em conhecimento científico, de fato. E aqui cabe uma reflexão sobre o interesse que as pessoas têm sobre a inteligência emocional. De alguma forma, tudo que se populariza demais acaba ficando um pouquinho diversificado, aleatório. Como um telefone sem fio. O primeiro conta uma história e quando o último narra a história é totalmente diferente. Às vezes, essa diversidade ou essa distorção de conceito aconteça para que seja simplificado o trato deste conteúdo e para popularizar distorce um pouco o conceito. Então, exatamente o que envolve a inteligência emocional? Inteligência emocional envolve algumas competências que são simultâneas, não é uma após a outra. Elas acontecem no mesmo tempo. Nenhuma ou outra, mas o conjunto dessas competências. A primeira competência necessária ao que chamamos inteligência emocional, no ponto de vista científico, é uma competência, uma capacidade de você reconhecer as suas próprias emoções e sentimentos e também as emoções e sentimentos em outros seres humanos. A primeira competência da inteligência emocional é reconhecimento. Existem diferenças entre o que é emoções, afetos e sentimentos. Nessa abordagem nós vamos usar o termo emoção. E aqui emoção se trata em sinônimos de afeto, que é a capacidade de reconhecer as suas emoções e afetos e emoções de outras pessoas, ou seja, o reconhecimento das emoções. Em abordagens anteriores, nós vimos a diferença de emoção, afetos e sentimentos. É importante você entender o que ocorre dentro de você quando aparecem indícios de emoções de alguma situação na qual você vive. O segundo elemento da inteligência emocional, que é extremamente ligado ao primeiro, que é discernir entre diferentes emoções e sentimentos, identificando corretamente. Porque esse é o principal problema
das pessoas de baixa inteligência emocional. A pessoa geralmente não sabe direito o que está sentindo, confunde as coisas. A pessoa pode estar sentindo uma angústia, mas não sabe discernir, não sabe se essa angústia se trata de uma tristeza, se ela trata de uma ansiedade, ou se é um medo em relação ao que vai acontecer. Não sabe se essa angústia se trata de um sentimento de inferioridade ou se trata de uma baixa confiança. Então, quando você começa a discernir as diferentes manifestações das emoções na tua vida, isto está diretamente associado a uma maior inteligência emocional. É a identificação e o discernimento entre diferentes emoções e sentimentos. O terceiro elemento que compõe a inteligência emocional é você usar essas informações afetivas, esse conhecimento afetivo, para conduzir as suas emoções e comportamentos. Exemplo, quando você tem uma relação ou uma reunião com uma pessoa mais agressiva, quase tóxica, e você tem a capacidade de identificar as manifestações emocionais nesta pessoa e em você, e você usa essas informações para conduzir adequadamente essa reunião, ou seja, não colocar fogo na fogueira e não alterar o ambiente na sua forma mais agressiva. Então, o terceiro elemento na inteligência emocional é você usar as informações afetivas de emoções e sentimentos para conduzir suas decisões e os seus comportamentos. Um bom exemplo é que você se conheça muito bem e saber que quando você está carente, você tem certas manifestações afetivas que fazem com que você adote comportamentos autodestrutivos. E se você tem uma inteligência emocional elevada, será capaz de usar essa informação para conduzir seus comportamentos de modo a não adotar isso, as posturas autodestrutivas, de forma a adotar posturas que te protejam exatamente da vulnerabilidade que vem da carência. E isso é bastante comum. Em geral, as pessoas que se sentem carentes e não têm inteligência emocional, muitas vezes se sentem vulneráveis e, mesmo vulneráveis, acabam se expondo perante o que vai deixá-las mais vulneráveis ainda. Por exemplo, acessar as relações do passado que lhes fizeram mal, porque a carência afetiva abre uma ferida de solidão dentro da pessoa que é bastante desagradável, e a gente sabe que solidão é real e é perigosa para o nosso cérebro, que vai pedir uma nutrição, algo que melhore essa sensação de vazio, de solidão. Assim como a fome é uma manifestação de uma necessidade, como a sede é uma manifestação de uma necessidade, a solidão também traz uma mensagem de socorro. A solidão é uma manifestação afetiva que vai fazer você buscar uma coisa que é importante para a sua sobrevivência afetiva em relações de qualidade. Solidão mata. As evidências científicas são claras.
E há muita diferença entre solidão e solitude. Para uma pessoa introspectiva, a solitude é muito importante. Aqueles momentos de ficar só, de se reconhecer, de se nutrir, de se reabastecer de si mesmo. É uma característica de personalidade, precisar estar um tempo sozinho, porque isso recarrega suas energias. E isso é muito diferente da solidão. A solidão é uma angústia, é uma dor. A solidão busca nutrição. E isso não é brincadeira. Inclusive, pessoas que vivem muita solidão vivem menos do que a média normal das pessoas. Elas têm mais risco em relação a tudo que é doença, desde doenças de um sistema imunológico fraco, infecções, alergias, gripes, até depressão neuropsiquiátrica, ansiedade clínica e, no limite disso, o Alzheimer. Porque hoje, cientificamente, nós já sabemos que se a pessoa vive uma vida de solidão, ela corre maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer. A pessoa que se sente em solidão, ela vai ficar carente. E a carência faz essa pessoa buscar, por exemplo, uma relação do passado que, se ela parar por 2 segundos para pensar, ela jamais faria uma comunicação dessas. Porque é uma relação que machucou profundamente e é tóxica. Traição, enganos, mágoas, não respeitosa, uma pessoa que foi tóxica na relação. Ou seja, na vulnerabilidade da solidão e da carência, a pessoa vai buscar justamente uma forma de estar mais vulnerável e sofrendo mais ainda. E esse é um exemplo de baixa inteligência emocional. Quando você constrói a inteligência emocional, você vai ser capaz de usar as informações emocionais, as informações que você tem, vai ser capaz de perceber e discernir e usar essas informações para gerir melhor as tuas decisões e os teus comportamentos. Por exemplo, evitando um comportamento como esse, que vai te expor a ainda mais dor, caso você esteja carente e sentindo solidão. Esse é o terceiro elemento da inteligência emocional. Vamos ver então qual é o quarto elemento da inteligência emocional, que é a questão da flexibilidade, da maleabilidade, que é para você gerenciar ou ajustar os teus comportamentos. E com isso, você vai influenciar suas emoções. Porque, na verdade, você não controla as emoções, não existe essa opção. Num cérebro saudável e humano, a capacidade de controlar as suas emoções não existe. Diferente de você resolver passar uma mensagem para uma pessoa no WhatsApp. Comportamentos você controla, mas do ponto de vista do cérebro, você não tem o mesmo controle sobre situações afetivas emocionais. Não tem. Não existe isso. O que você consegue fazer é gerenciar ou ajustar os teus comportamentos. Você não controla o que você sente, mas você controla o que você faz com o que você sente. E uma elevada inteligência emocional te permite gerenciar e ajustar os teus comportamentos, influenciando as tuas emoções. Ou seja, você influencia e não controla. E isso te permite se adaptar ao ambiente para você atingir
os seus objetivos desejados. Vamos aprofundar um pouco esse foco. No caso da carência, que nós acabamos de falar, numa pessoa que é emocionalmente inteligente, mas está carente, ela consegue identificar a carência. E ela consegue olhar para dentro de si mesmo e pensar: eu estou sentindo carência porque estou sentindo solidão. Esta solidão pode vir de um relacionamento que acabou ou em função da própria situação do ambiente que nós estamos vivendo, que às vezes pode dificultar a interação com outros seres humanos. Esta já é uma boa identificação das raízes das emoções que essa pessoa está sentindo. E nesse momento surgem aqueles desejos mais profundos, inclusive aquele desejo de ligar para aquela pessoa. No entanto, eu sei que essa pessoa me faz mal. Em vez disso, ela pode marcar um happy hour, uma saída, uma conversa com alguns amigos, mesmo que seja online. E mesmo que essa situação seja simplesmente para jogar a conversa fora, isso vai aliviar a carência e diminuir a solidão. E desta forma, esse alívio pode permitir que essa pessoa não ligue para aquela situação de relação terminada e dolorosa. Mas isso é só um exemplo. É um exemplo de uma gestão interessante que permite se flexibilizar para se adaptar a uma situação. Outro exemplo é numa reunião. A pessoa sente uma angústia naquele momento, acha que as pessoas estão desvalorizando a sua presença na reunião, mas se você é uma pessoa emocionalmente inteligente, vai tentar identificar o que você está sentindo e o que está acontecendo dentro de você e também perceber o que acontece nas outras pessoas. E a partir dessa identificação, vai poder discernir de onde vem a angústia, de qual raiz está vindo essa angústia e o que pode estar acontecendo com as pessoas que estão ali presentes. Será que elas realmente estão pensando isso? E a partir desse posicionamento, você consegue ser flexível, ajustando o comportamento. E se realmente as pessoas estão sendo desatentas com a tua presença, ou até sendo desrespeitosas na reunião e não te ouvindo, você nesse momento tem a condição de adotar uma postura mais firme. E você se impõe e diz: opa, vocês precisam me ouvir. Dessa forma, você se coloca de uma maneira firme, mas não desesperada, nem estourada no contexto do ambiente, mas centrada, mais firme no que você precisa desenvolver. Isso porque a inteligência emocional te permite uma flexibilidade para gerenciar a situação e se ajustar ao ambiente. A inteligência emocional permite que a pessoa se ajuste e se adeque a diferentes ambientes. Nós vamos falar dessa neurociência relacional na segunda parte. Até lá!